Ainda sem poder inscrever os novos reforços por conta do Transferban, a Ponte Preta foi até São Paulo visitar o Timão, na estreia pelo Campeonato Paulista. Diante de um Corinthians também desfalcado, o técnico Marcelo Fernandes escalou 3 jogadores formados na base da Macaca. Apenas o meia Serginho e o goleiro Guilherme Viana eram exceções, já que todos os outros 10 relacionados eram da base da Ponte. No primeiro tempo, o Corinthians dominou a partida, chegando a 90% de posse de bola. Logo aos 13 minutos, o goleiro Diogo Silva impediu o primeiro gol do time alvinegro, depois de Mateuzinho acertar um chute forte em direção ao gol. Jogando pelo contra-ataque, Gé comandou a única jogada de maior perigo da Macaca. Arrancando pela lateral, o atacante chutou de esquerda e obrigou o goleiro Hugo a defender com os pés. Em seguida, o escanteio de Elvis em jogada ensaiada resultou no bate-rebate dentro da área, que quase resulta em um gol contra da equipe corintiana. Mas apesar da pressão e falta de ritmo, a Macaca conseguiu levar o empate para o intervalo. O Corinthians voltou para o segundo tempo mais objetivo, levando perigo ao ataque, mas o goleiro Diogo Silva continuava salvando a Macaca. O time da capital paulista chegou a abrir o placar de cabeça com Bidu, que estava em posição ilegal. A bola aérea da equipe corintiana assustava a cada cobrança de escanteio, e aos 9 minutos, após a cobrança de escanteio de Vitinho, Gustavo Henrique de cabeça anotou o primeiro dos mandantes. Timão 1-0. Com maior posse de bola, o Corinthians continuava pressionando a Macaca e não demorou muito para ampliar o placar. Mateuzinho chutou forte e Diogo Silva espalmou. A bola foi direto no André, que sem querer marcou mais um para o time da casa. Corinthians 2-0. O terceiro gol saiu dos pés de André Ramalho. O zagueiro marcou esse golaço de muito longe, decretando a vitória corintiana. Final de jogo, Corinthians 3, Ponte Preta 0. Pois é a primeira vez que ele vai ser disputado em 8 rodadas. E nós trabalhamos já a semana inteira, quando voltamos dia 2, sabendo que seriam 8 finais. Temos 7 finais agora. A projeção que eu faço é bem clara e objetiva. A Ponte Preta, se não conseguir pagar o Transferban, vai ser bem difícil ela continuar com essa molecada e esses guerreiros que estão aí. Isso é bem claro. A diretoria está fazendo um esforço grande para conseguir isso na segunda-feira, para que na quarta-feira a gente já esteja todos os jogadores à disposição. Que a questão não é nem que eles seriam titulares, mas é a questão da troca, do equilíbrio da equipe, que você possa continuar com todos. A Macaca entra em campo novamente nesta quarta-feira contra o Velo Clube, às 9 horas da noite, no estádio Moisés Lucarelli. Bom, vamos lá, Tigrão, você comentou o jogo pela Rádio Bandeirantes, o CH estava de férias, está voltando hoje, exatamente hoje. Aliás, feliz ano novo para você, ô CH. Para você e para todo mundo, muito obrigado. Verdade, para grande parte da população também, feliz ano novo. Feliz ano novo, é o ano está começando hoje. Há controvérsias. Há controvérsias porque, né, uns e outros aí já estão trampando há muito tempo. Eu, por exemplo, o ano para mim começou dia 31 de dezembro de 25. Porém, eu conheço uma cambada aí que só volta depois do Carna. E não vai voltar nem na quarta, nem na quinta, nem na sexta. Pera aí, pô. Carnaval até terça-noite, vou voltar quarta-feira, pô, ninguém é de ferro. Aí vai ficar quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. E na segunda, depois do almoço, ele começa a passar aspirador na escrivaninha. E você vê, daqui 30 e poucos dias tem o Carnaval. 30 dias. Depois, 30 mais 60 dias, 30 Copa do dias. Mundo. E aí depois tem a eleição. Eu acho que nesse restinho de ano não vai dar para fazer muita coisa, não. O pinguim da geladeira de casa ela não aguenta mais. E aí depois já vem Natal, né? E Ano Novo, então acho que é melhor. O pinguinzão lá, tem um pinguinzão em cima da geladeira, uma coisa bem moderna.
Não tem, não. Ele disse que não aguenta mais, e não dá um sossego pra ele, pô. Ô Tigrão, impressionante. Você quer que eu fale do jogo se mesmo? o resultado em si, né? Enfim, perder para o Corinthians na Neoquímica Arena, campeão da Copa do Brasil, não estava com o time inteiro, mas grande parte do time que atuou foi o time que foi campeão recente, agora em dezembro, da Copa do Brasil. Então eu não quero nem falar com relação à questão do placar, mas a performance, a movimentação do time da Ponte, qual é a impressão que deixou para você? Primeiro tempo, eu gostei da parte defensiva, do sistema de contenção. Ele puxava o Bruno Lopes para recompor do lado direito, né? Ele puxava, bom, às vezes invertia, mas enfim, os dois atacantes, cada um cobria uma das beiradas. O Diego Tavares e o Bruno Lopes, a todo momento cobrindo. O lado esquerdo da Ponte, que estava com o João Gabriel, estava vulnerável. Tanto é que você pode perceber que as jogadas do Corinthians, ó, todas aí, ó, tudo com o Mateuzinho. Inclusive, autor intelectual do segundo gol, bateu o escanteio do primeiro gol, para mim foi o melhor jogador em campo. O Mateuzinho, ó, melhor defesa do Diogo Silva no jogo, chute do Mateuzinho. Então ele deitou. E nesse setor aí, quer dizer, a Ponte aparentemente estava num 4-3-3, mas ela não atacou nunca. Ó. Teve esse ataque aí do Gé, que arranca com a bola quase que do meio de campo e dá um bico ali, né? E aí o Bidu ia fazendo um gol contra e nada mais. Teve um lance questionável em cima do Simon, puxado dentro da área, mas é muito pouco. Numa cobrança de escanteio, para mim o VAR deveria ter chamado e marcado o pênalti. Mas na verdade foi um jogo de um time só. Da seguinte maneira, no primeiro tempo, domínio total do Corinthians com menos conclusões e menos perícia de conclusão, menos apetite ofensiva de conclusão. E no segundo tempo não mudou nada e a Ponte tomou o gol a 9 minutos, aí deu uma desorganizada, tomou o segundo e no finalzinho tomou o terceiro. O placar me parece absolutamente fiel àquilo que foi o movimento geral de ações da partida. O que é que preocupa? E por que eu dei um destaque positivo aqui para o primeiro tempo? Porque estava um time base da Série C com os desfalques daqueles que foram embora, né? Segundo tempo o pessoal começou a cansar, menos tempo de treinamento. E aí quando o Corinthians dá uma olhada para o banco, também tinha a maioria lá de molecadinha, mas tinha cara cascudo também. E a Ponte, de jogador contratado, digamos assim, que não é da base, chamado de última hora, só tinha o Serginho. Apenas o Serginho. Aí o time cansou, arriou fisicamente, as alterações era esperado, elas não surtiram efeito e o Corinthians no segundo tempo manteve o mesmo predomínio do primeiro tempo, só que com um pouco mais de poder de conclusão, com um pouco mais de capricho nas conclusões e ganhou o jogo de uma maneira absolutamente insofismável. O CH, eu quero o seu comentário também, mas antes, esse lance citado pelo Tigrão. André puxa pela camisa o Simon. Era uma cobrança de escanteio. E aí, na sequência, eu estou falando isso porque o Simon... Por que o Simon estava dentro da área? Porque era uma cobrança de escanteio, né? E o zagueiro vai lá para frente. E aí o André puxa pela camisa, claramente pênalti para a Ponte Preta. O que você achou desse lance? Eu achei pênalti. Puxou na camisa dentro da área, é pênalti. Foi sutil, foi, mas foi pênalti. Sabe por que o VAR não deu? Daiane Muniz é quem estava apitando. Sabe por que ela não deu e o VAR não chamou? Ou se chamou, ela falou, não, vou na minha. Presta bem atenção, vamos mostrar de novo esse ângulo aí mais fechado. Ó. Ela tá de frente, ó. Ela está muito próxima e o Simon, você já viu alguém ser puxado para trás e cair para frente? Sim. Já? Eu nunca vi. Claro. Olha lá. É a questão... Puxa, ele desequilibra. Como ele está na passada, quando puxa, ele desequilibra e cai para frente. Ontem eu daria o pênalti, hoje eu não daria. Eu acho que o puxão não foi suficiente para derrubar. É aquele
pega, encosta aqui, encosta ali dentro da área, e quando o Simon vê que teve sutilmente o puxão, ele se joga lá, mergulha. Eu não daria esse pênalti. Deixa eu ouvir mais uma opinião. Breno Beretta achou que foi pênalti ou não, hein, Bebê? Eu achei que foi, Batista. Pra mim, pênalti claro, porque segurou pela camisa. Talvez ele tenha sentido depois que segurou que realmente foi mais forte, depois ele pode até ter se jogado. Mas pra mim foi pênalti claro, Batista. Olá, CH, sua opinião sobre o jogo, 3-0 para o Timão. É uma análise um pouco comprometida por tudo aquilo que aconteceu antes do jogo. A Ponte não teve seu time que treinou algumas partidas aí. A preparação da Ponte foi muito prejudicada. Não dá para deixar fora da análise de um jogo quando você enfrenta um time do tamanho do Corinthians. Perder para o Corinthians na Neoquímica Arena não tem problema nenhum. É que o segundo tempo deu para assustar. Algumas coisas que aconteceram. Mas eu acho que o Tigrão acabou resumindo o que realmente aconteceu no jogo. Quando ele precisou do banco, precisou oxigenar o time, quem entrou pior do que aqueles que estavam em campo. Então por isso que perdeu. Agora, o que eu falei do Guarani, eu vou falar da Ponte. E eu tenho certeza que até o final de semana a situação de organização do time é outra. Então vamos aguardar, é o primeiro jogo. O que a gente tem que falar e torcer é que a Ponte consiga efetivamente resolver o problema do Transferban para o jogo do meio de semana, o Marcelo ter todo mundo à disposição. Sobre essa questão do Transferban, que é o que mais preocupa nesse momento... Só um minutinho, Tigrão, deixa eu só pegar a opinião aqui do Breno Beretta sobre o jogo e a gente já entra nesta questão aí do jogo de quarta-feira, estreia em casa da Macaca. Diz aí, Bebê. Ô Batista, eu acho que a Ponte jogou muito pouco uma parte do primeiro tempo, né? A parte final do primeiro tempo, pouco mais de 15 minutos. E é claro que fez muita falta o tempo que os jogadores não treinaram. O Marcelo Fernandes, ele destacou isso na entrevista coletiva. Eu pude acompanhar atentamente. O período que os jogadores não treinaram, isso está fazendo falta dentro de campo. E é claro que vai ser muito importante. E ele deu o recado mais uma vez. Olha, se não pagar o Transferban, não cair o Transferban, esses 11 jogadores que foram contratados, não para começarem todos como titulares, mas para ajudarem o time da Ponte durante o jogo, porque muitas vezes os que entram durante o jogo é que decidem a partida. Se a gente for ver para o jogo de quarta, por exemplo, o Brian Borges na lateral esquerda vai ser um cara importante. Um dos zagueiros contratados entrando na zaga, o Diego Leão foi bem, mas precisa de um dos contratados jogando na zaga. E é claro, o Miguel podendo voltar agora, ele foi desfalque na estreia por conta de um problema muscular, já muda totalmente, mas ele precisa desses jogadores que estão impedindo de aparecerem no bid por conta do Transferban. Tigrão. Então, sutilmente, né, a gente percebeu que o tempo do verbo mudou na declaração do Marcelo Fernandes. Quinta-feira, você não estava aí, CH? Ele deu uma entrevista exclusiva para a Rádio Bandeirantes, rápida, curtinha. Disse, não, sabe, tá pago. Foi pago. Mas por questões burocráticas, os jogadores não ganharam condição e nós vamos com o que tem. E vamos lá para fazer um jogo correto, não sei o quê. O Corinthians vai desfalcado, mas é o Corinthians. Boa entrevista. Falamos de variações táticas, talvez o Serginho no meio para fechar mais o meio e tal. Lógico que ele não entregou o time e o Corinthians ganhou o jogo. Ontem, na coletiva pós-jogo, ele disse, tem que pagar o Transferban. Mudou, né? Foi pago, tem que pagar. Pode ter sido um lapso dele, apenas no momento de conjugar o verbo aí, ou apenas no momento de fazer essa colocação, pode. Estava nervoso, adrenalina lá na lua depois do jogo, uma derrota na estreia, que eu falei pro Guarani aqui, falo da Ponte, perdeu um dos 8, as possibilidades começam aí, e dentro, né, do que é o campeonato é preocupante, a Ponte agora se obriga, claro que sim, com todo respeito ao Velo. Grande abraço ao pessoal aí de Rio Claro. Vi um pedaço do jogo ontem, o Velo muito bem. 0-0 contra o Botafogo, mas pressionando. A Ponte se obriga a ganhar o jogo. E agora, hoje, Batista, final do dia, a gente vai ter essa confirmação e tomara que realmente as inscrições estejam todas feitas e os jogadores no bid, porque senão a situação da Ponte é
agonizante.